O assunto por aqui na Agricultura BR é o mercado do café arábica. Tem tido muita oscilação, mercado extremamente volátil, mas tem apresentado alguns ganhos, alguma recuperação. Para trazer um panorama de como que andam os negócios, nós conversamos agora ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá, que participa conosco nesta tarde de terça-feira. Bonfá, obrigado pela sua participação. Como é que vem esse mercado do café arábica? Nós temos aí uma série de fatores extra, mercado de café, tem o mercado financeiro, tem taxa de juros a ser debatida nos Estados Unidos, no Brasil também, tem banco quebrando, tem o dólar, tem o câmbio e tem o cenário que é próprio do café. Como que você avalia o momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Pela sua lista aí, nós vamos precisar de umas 4 horas para explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Mas vamos lá. Bom, primeiro pelas boas notícias. Nova York agora, 1,80, ou seja, subindo, é o segundo dia consecutivo, e a razão da subida pode ser todos esses motivos que você elencou, né? Eu acho que o principal deles hoje estaria aí na desvalorização do dólar, né, em relação às principais moedas, principalmente o euro, e com isso leva a Bolsa de Nova York para cima, uma vez que o produto fica mais barato para os europeus, né? E a segunda colocação, você também colocou sobre essa quebradeira aí do banco e os auxílios recebidos. Isso tem sinalizado para o mercado, num certo sentido, de que não haverá uma recessão e essa recessão não afetará, que não vai ocorrer, não afetará o nosso consumo do nosso gostoso café brasileiro. Haroldo, em relação aos negócios, nós temos as expectativas da estimativa e potencial de safra para o café, em especial no Brasil, mas podemos citar também Colômbia, que tem uma grande produção e é bastante expressivo quando nós falamos de classificação de café. E nós temos este cenário, uma oferta e a relação de demanda. Hoje dá para dizer que a demanda internacional, principalmente Europa, está estabilizada mesmo com as questões ligadas à Rússia? Eu vejo que sim, Fabiano, por várias razões. Primeiro, a entrada da primavera na Europa ajuda esse consumo fora de casa, né? Uma vez que o clima vai melhorar bem, e com isso vai permitir que as pessoas saiam e aproveitem mais os restaurantes, as cafeterias. A segunda colocação, você tem aí uma preocupação muito grande se o Brasil fornecerá quantidade de café suficiente, uma vez que o mês de fevereiro foi baixíssimo, 2,4 milhões de sacas, isso é muito baixo. Março promete melhor esse número, não tão melhor, né? O Brasil gostaria de exportar aí acima de 3 milhões e meio, e parece que isso não vai ocorrer agora no mês de março, pressionando preços, né? E o torrador lá fora necessita desse suporte. E com isso ele está avançando nos estoques, tanto estoques de café certificados como estoques de café, né, que tem diminuído, e com isso pressionando de novo o preço, possibilitando ao produtor brasileiro aí uma nova chance de fechar negócios a preços melhores. Em relação às expectativas de produção aqui no Brasil, o Brasil deve ter uma safra mais cheia, mas, por outro lado, acaba ainda por trazer os efeitos climáticos de safras anteriores que foram danosos à produção de café. Considerando que o Brasil venha a produzir esse potencial que as instituições estão apontando, como que o mercado fica equilibrado e como que ele se equilibra e principalmente como que esse produtor de café deve negociar o seu produto no seu entendimento, Bonfá? Bom, são duas considerações super importantes. Eu acabei de falar sobre o limite de exportação, né? Ou seja, o volume de café que vai sair realmente do Brasil.
você estava mencionando sobre a produção. Nós estamos agora no finalzinho da entre-safra, a Conilon já começa a ser colhido lá em Rondônia, mas daqui a pouquinho começa a ser colhido no Espírito Santo, é uma safra grande, provavelmente em maio, junho já começa a ser colhido o arábica, o range que se fala da safra é muito grande, né? Bom, supondo que tenhamos aí uma safra acima de 60 milhões de sacas, haverá sim café suficiente. O que o mercado está muito preocupado é a safra que será a 24, 25. Por quê? Porque tivemos muita chuva, essa chuva fez com que a planta tivesse muito vistosa, ela está muito enfolhada, está muito bonita, e com isso, uma florada que ocorrerá em setembro, se for muito grande, isso sim vai prejudicar preços futuros. Volto a falar, 24, 25. Ou seja, produtor, fique atento, primeiro, com o que você ainda tem de café, se organize em termos de preços, veja o seu custo e dentro dessa programação, obviamente de olho no dólar, faça aí os seus negócios paulatinamente. Não feche tudo e se organize para ter aí uma boa remuneração na sua safra. Bom, Fábio, eu estou aqui, enquanto a gente vai batendo um papo, eu estava olhando aqui uma lista enviada pelo meu colega Jorge Zaidan, jornalista aqui comigo no canal do Boi, e ele organizou uma lista que mostra, nessa comitiva empresarial que vai à China junto com a comitiva presidencial, né, tem uma série de representantes do setor de carne bovina, o que era esperado, até porque tem a expectativa de liberar as exportações e ainda ampliar as plantas frigoríficas que exportam, também de carne suína e aves, uma lista bem forte, insumos, celulose, óleos vegetais, arroz, reciclagem, multissetoriais, e aqui eu não encontrei nenhuma representação da área de café quando, poxa vida, China, se consumir um pouquinho de café faz uma diferença enorme no mundo, hein, Bonfá? Não há dúvida. Existe aí um esforço muito grande de marketing aqui do mercado interno lá fora, né? Ou seja, o que nós podemos promover em termos de café no mercado chinês, que nós estamos falando aí 1,2, 1,3 bilhões de pessoas, né? Lembrando que a China não é um país rico. Ou seja, o início desse consumo se dará, como já ocorre hoje atualmente, pelo café solúvel, que por xícara é muito mais barato. E isso abre portas para depois você desenvolver os cafés sofisticados. Vamos lembrar também que a China tem uma população costeira muito rica e desenvolvida. Essa população, nós estimamos aí por volta de 200 a 300 milhões de pessoas, são adeptas dos cafés mais sofisticados, das cafeterias, e aí sim é um outro nicho de mercado que o Brasil tem muito a explorar, uma vez que o nosso café é extremamente competitivo. Então, existe sim uma oportunidade, não sei se ainda cabe no avião, mas existe sim oportunidade para você levar cafés diferenciados a preços extremamente competitivos para atingir essa parte da população que é extremamente rica e culta, e com isso entende cafés diferenciados como uma vantagem, nós gostamos de usar a expressão indulgência, ou seja, você está cuidando de você está se beneficiando com um café de altíssima qualidade, principalmente se for brasileiro.